Ok. Dessa vez com um cafezinho. Sim, não é outras coisas. Ai, meu Deus, eu tomei café demais hoje, já viu? Mas é isso. Mas parece que eu preciso mais e mais e mais café. Eu também. Hoje eu tô bem cansadinha. Pois é, a vida tá num outro ritmo agora, né? Sim, não todos os dias estão tão assim, cheios de energia, de tudo maravilhoso e tudo tá bem. Tem Pois é. dias assim que também começou a semana, mesmo que eu gosto de ir pro trabalho, não tô sentindo assim, ai que saco. Mas hoje eu tô assim, Sim. sem muito energia, sem muito motivação, não sei. Sim. E você? Eu também. Na verdade, eu ainda tô na onda da motivação que eu sinto da academia. Como eu tô indo na academia todo dia de manhã, Sim. mesmo quando eu tô super cansado, tipo, ontem fiz live até tarde, daí fui dormir super tarde. E aí tocou o despertador hoje às 5 da manhã. Eu falei, caraca, Eu não vou. sei como você faz isso, porque o Despertador? despertador toca e eu fico assim, não, eu não consigo levantar. E você mesmo assim levanta, vai para a academia, eu penso, quando vai ser É porque pra mim o meu negócio de sair e fazer algo? tá sendo só por comprovar o efeito positivo que isso tem, sabe? Sim. Então é igual. Quer ver? Vou dar um exemplo tosco, mas é um exemplo que eu entendo bem. Se eu tô com muita fome, e daí eu tô cansado, tô chateado, tô estressado, tô de mau humor, tô sei lá o quê, e eu tô tão cansado que eu não quero nem me passar o trabalho de fazer um sanduíche para comer. Sim. Mas se eu me esforço um pouquinho e faço o sanduíche, depois eu me sinto melhor. Então, para mim, é a mesma coisa, entendeu? Mas bom exemplo, porque daí, se você tá com fome, você para isso parar, eu preciso ir Exato. e fazer uma coisa para comer. Exato. Então, tipo, toco o celular às 5 da manhã, eu tô, não acredito, não quero, fui dormir tarde, tô cansado, blá, mas eu lembro, cara, eu vou chegar na academia, vou começar a levantar peso, e daí eu vou ter aquele de endorfina e de força e de energia, e vai ficar, e o meu Como dia isso melhorar. chama em português? Força de vontade? Não? Como é? Sei lá, força de vontade, É deve que eu ser. sei que tem em inglês, mas eu não sei se é a mesma coisa. Força de vontade, Até. Sim, então força de vontade. Então eu ainda tô nessa, mas eu também, assim, chega um momento do dia que aí o cansaço extremo, digamos assim, né, de tipo, preciso dormir, não quero falar com ninguém mais, ao invés dele vir às 11 da noite, agora ele vem às 8 da noite, entendeu? É que eu tenho desculpa, assim, eu não sei como fazer. É que eu penso, hoje eu acordei às 6:30 e eu tava assim, levanta. E eu pensei, não, fica um pouco mais na cama. Você vai estudar hoje até às 10 da noite. E eu fico assim, não, então fico mais um pouco na cama. Mesmo que eu levantei 5 minutos depois, mas é difícil. Então eu penso, você foi dormir tarde. Você sabe que você vai dormir cedo, então talvez isso também ajuda, não? Talvez, Porque para mim é desculpa de que meu dia vai acabar tarde. Não, mas por exemplo, se eu vamos ver, por exemplo, semana que vem eu vou guiar um grupo, Sim. né? E aí eu vou dormir tarde e passo o dia inteiro num esforço muito grande e vamos ver. Não, quem sabe depois você me pergunta de novo se eu continuei indo para academia de manhã cedo. Eu Tá acho bom. que sim. Tá bom. Eu Então vamos espero mudar que o sim. assunto, porque parece que ele de São Paulo de dormir. Você precisa ter a noção de como é que tá a condição nossa aqui. Não, mas Sim. eu tive essa semana uma conversa interessante com o Gustavo. Conta. Que eu guardei ela para o podcast, assim, não te contei sobre então ela. agora eu tô mais curiosa. Mas eu pensei, isso aqui é um negócio que a gente precisa conversar, porque acho que abre assim uma caixa de Pandora de um monte de coisa. E a gente estava vindo no carro de algum lugar, andando no carro junto, a Liby também estava.
Mas eu não lembro do que nós estávamos falando. Mas deixa eu dar um pouco de contexto para o pessoal que está nos assistindo, tá? A gente ainda está vivendo uma guerra aqui em Israel. Sim, né? sim. E como é que você faz para tentar explicar para uma criança de 5 anos, de 6 anos, a realidade de uma guerra, a realidade de soldados morrendo, a realidade das sirenes, a realidade do Hamas, de tudo que aconteceu. Mesmo que a gente aqui no norte, por enquanto, não tem, mas sempre tem essa ameaça. Exato. E a gente teve uns meses seguidos de ter sirenes quase todo dia, toda noite, dele ficar super traumatizado e tal. Então, ao longo desse ano, desses quase 2 anos já, que loucura pensar isso. Pois é, meu Deus. Mas volta e meia a gente precisa conversar sobre isso, porque Sim. ele tem dúvidas, ele tem perguntas, ele já me perguntou várias vezes né, sobre temas que não deveriam ser tão presentes na vida de uma criança, tipo, ele já me perguntou sobre morte várias vezes. Sim, A gente tem um monte de parentes da nossa família que são soldados, primos, Minha irmã. a tua irmã, a tia dele. Então, o tempo inteiro ele quer saber se todos... Agora ele já entendeu que ele também vai pro exército. Ah, é? Aí ele pergunta será que é todo soldado que está o tempo inteiro correndo risco de vida e tal. Esse tipo de coisa, de vez em quando, a gente conversa sobre isso, tá? Mas aí o linguajar que ele usa para falar sobre o assunto, porque, de novo, ele não tem outro linguajar, né? Mas ele fala em termos de pai, nós somos os bons, né? Sim, ele fala isso. A gente é os bons. E quem atacou Israel, por exemplo, no dia 7 de outubro, os terroristas, a galera que faz atentado terrorista, que quer o nosso mal, eles são os maus. Tu não sente isso um pouco te aperta? É porque é uma visão super simplista do negócio, né? Sim. Que a gente entende que o mundo não é assim, tão preto e branco. Isso muito me aperta quando, assim, no coração, quando ele me fala os bons e os maus. E eu fico assim, tipo... eu não sei como explicar. Eu entendo. Eu fico, tipo... Não é, tipo, mal que é o diabo, tipo assim. Mas eles têm a visão deles que é outra. Então, calma. Deixa eu chegar na pergunta dele. Então, você faz uma introdução tão porque comprida, tem mais gente na conversa conosco. E eu fico já... Então, aí a pergunta dele foi a seguinte. A gente estava no carro, aí ele perguntou assim, pai, para os maus, nós somos os maus? Eu estava dirigindo, eu fiquei assim, como que eu respondo essa pergunta agora? Às vezes ele pergunta as perguntas mais difíceis do mundo. Esses dias atrás ele perguntou outra coisa inteligente, aí eu fiquei meio chocado com a pergunta, nem lembro o que era, mas ele viu que eu gostei da pergunta e ele falou assim, eu sou inteligente, né, pai? Mas essa pergunta, cara, ela mexeu comigo, sabe? Ele perguntou porque pros óbvio maus. Que a resposta é sim. Exato, que foi o que eu respondi para ele. Eu falei, olha, filho, quem quer o nosso mal agora, eles enxergam o mundo de um jeito que fazer o que eles fazem, os atentados terroristas e essa coisa toda de odiar o povo judeu e tudo mais, isso é o que eles aprendem que é bom. Sim. É isso que eles aprendem que é o certo. Que é o sagrado até. Que é o sagrado, que faz parte da religião, que faz, né? Que agradar que é a vontade Deus, de Deus. Agradar a Deus é isso. Então, para eles, na mente deles, eles estão
fazendo o que é correto. Sim. Mas eu fiquei meio chocado. Tipo assim, ele tem 6 anos. E eu... Essa é uma pergunta tão, assim... Que mostra um raciocínio muito mais profundo do que só o preto e branco dos bonzinhos e dos malzinhos. E dos, que no começo era... Óbvio, mas ele tá, né? Tipo assim, tá amadurecendo, tá crescendo. E o tempo inteiro, ao longo dessas últimas 2 semanas, eu tô pensando muito a respeito dele, da Lib, mas de nós e de tudo, sabe? Sim. Que é como que a gente faz para ser guiado de verdade pela verdade interna que está aqui, sem ser... Eu tô tentando colocar isso em palavras, porque a gente não discutiu o que nós íamos falar antes do negócio, mas sem ser só puxado para um lado ou para o outro pela cultura. Sim, eu entendi já que o que você queria perguntar e, na verdade, eu estava também pensando nisso, porque, sabe, hoje em dia, a gente sabe que na escola, por exemplo, eles não ensinam essas coisas de caráter, de valores, de que a vida não é só... como chama isso em português? Tsiunim. Nota no exames. Que isso não o que te define. As notas, no que você é bom, quais são matérias que você é bom, o que você é menos bom. Tipo, eu lembro na escola, para mim, era tipo, você tem que estudar, isso é a vida. Tem que fazer a tarefa de casa, tem que fazer assim, assim, assim. E isso é o que importa. Nada mais. Se eu não recebi... Claro, eu sou de casa soviética. Então, se eu recebi 80 na nota, não é bom o suficiente. Tipo, para todos aqui em Israel é tipo 80, que bom. Ou 90, que bom. Nunca, porque não é 100. Tipo assim, porque você não estudou o suficiente para saber tudo. E Gustavo vai próximo ano, agora em setembro, vai para primeira série. E eu fico pensando como eu não evito ser os meus pais e os pais e o que professores querem. Que a gente faça eles estudar, ter boas notas, ficar quieto e calmo na escola e não se expressar. E eu pensei até muito que na escola e em todos esses lugares, até no exército, a gente perde essa expressão. Nossa, a gente já tão acostumado de correr nessa corrida, de entrar nesse... Como chama isso em português? Labirinto, sim. Labirinto, ou aquele filme que você gosta, Matrix. Ah, sim. A gente está acostumado que tem todas essas coisas fazendo um Matrix e que tem todas essas regras que a cultura, as pessoas, o país, tudo que nos faz fazer que a gente perca de ouvir o nosso voz do dentro, Exato. entender que tem algo mais profundo. E, por exemplo, eu estou ouvindo muitos tá falando e às vezes eu sei que às vezes eu apago ele. Antes que eu vou culpar os professores, as pessoas de fora, ou porque você faz assim, porque você é tão diferente, como eu não apago ele. Ou a Lib, às vezes eu penso, a Lib é tão cheia de expressão, ela me lembra muito como eu era criança. E às vezes isso me irrita. Claro. Me irrita
que ela é tão parecida comigo e eu fico entendendo os meus pais como era difícil lidar comigo, mas no mesmo tempo como eu não apago e também não estava e todas essas perguntas que ele faz e essas coisas, como a gente não apaga e ensina ele ser humano especial como ele é. Eu tipo assim, olhando para minha vida, né? Eu acho que a lição mais difícil que a vida adulta tem trazido para mim, mas que é a lição mais proveitosa, assim, que mais me faz crescer cada vez que eu aprendo algo nessa área, é aprender a como carregar dentro de mim a atenção. Não a atenção, mas a atenção. A nigud. O negócio, os opostos, a polaridade da vida. Como, por exemplo, nessa pergunta que ele fez. Porque eu quero, ao mesmo tempo... Porque essa é uma verdade que eu, com 36 anos, e com a minha cabeça de exploração filosófica e teológica, e espiritual, e bababá, e histórica, e política, e a coisa toda, eu consigo carregar no meu peito essas duas verdades que são verdade ao mesmo tempo. Sim. Que, por um lado, é preto e branco, é claro aonde é o lado do bem e aonde é o lado do mal. É claro o que é certo e o que é errado. É claro, é óbvio, assim, não é ambíguo, é exato. E, ao mesmo tempo, ainda que essa verdade seja verdade, tem outra realidade paralela a ela, que é que do lado de lá desse conflito também tem uma infinidade de seres humanos com anseios, com desejos, gente que, se eu não tivesse tão envolvido emocionalmente, seria muito mais fácil talvez chamá-los de inocentes, de gente não envolvida na situação. Para mim é difícil considerá-los inocentes por causa da minha experiência. Para mim também, mas sempre quando o Gustavo me pergunta sobre quem são os mais e quem são os bons e o que os mais fazem e que eles fazem de propósito, de maldade, eu sempre fico assim pensando, mas não é mal total, tipo, não é branco e preto, é muito difícil. É porque as duas verdades existem ao mesmo tempo. Tipo, eu vou ser radical agora no meu exemplo. Não, eu não consigo. Não, tudo bem. Então deixa eu continuar falando. Não, é que eu queria fazer a comparação com a Segunda Guerra Mundial. Não. É que eu estava lendo uma... não estava lendo. Estava ouvindo uma entrevista de uma sobrevivente e tudo isso. E, por exemplo, os soldados nazistas, eles não tinham um pouco assim de pensar qual é a total, o resultado vai. Eles, tipo, na primeira semana da guerra com a Polônia, que eu estava ouvindo essa entrevista, eles mataram 6.000 de judeus, já na primeira semana. Depois eles já, tipo, mataram 6 milhões, né? Mas, imagina, primeira semana, 6.000. E eu estava pensando, um pouco analisando sobre essa nossa guerra, que não é tipo... No dia 7, não comparando o dia 7, porque dia 7, quem foram na frente dos soldados do Hamas e tudo isso foi morto. Mas eu penso agora, esses todos
toda essa época, tipo, eles estão muito, não o Hamas, não estou falando do Hamas, mas dos palestinos, muito ainda segurando, like, all the rage. Tipo, porque tem palestinos também no Judéia e Samaria. Tem em Gaza, tem alguns em Jordânia. E tem aqueles bem radicais que estão tentando fazer coisas, mas tem aqueles muitos que mesmo que eles estão aprovando o que a Hamas fez, mas ainda se segurando para não fazer isso. De novo, estou tentando sempre pensar o que o outro lado sente e pensa. Então, eu pensei, então não é tão sem emoção como foi na Segunda Guerra Mundial, tá entendendo o que eu tô tentando dizer? Eu diria o seguinte... É difícil para mim pensar porque eu tô muito emocionalmente envolvida, mas claro. Eu tô assim, vendo o outro lado e tô vendo assim, tipo, ok. Mas eu acho que talvez essa comparação... Primeiro que esse não é o tópico necessariamente que eu quero falar, mas só vou comentar sobre isso, mas por que o Holocausto e o 7 de outubro foram diferentes? Por causa do exército de Israel, ponto. Claro. Se não tivesse um exército em Israel, eles iam ter matado 8 milhões de nós. Provavelmente. Não ia ter sobrado ninguém. Sim, a gente sabe que até o Hezbollah no Líbano planejava fazer isso. Então, eu acho assim que, tipo... Mas por isso, eu não queria falar sobre Hamas. Que, tipo, eu tô falando sobre os civis palestinos. Certo. Tipo, isso que eu queria dizer. Certo. Existe nuance no negócio. Esse é o... É que você falou sobre inocentes. Claro que no Hamas... Não tem inocentes no Hamas. Não tem, mas a gente está falando inocentes do... Mesmo no meio da população palestina, a inocência, para mim, é questionável. Ela é questionável, porque é inocente conivente, é inocente que escolheu isso, que apoia isso. Aí a gente pode falar, mas talvez não é inocente porque tem... a indoutrinação, tem todo esse negócio, cresceram nesse ambiente, não conhecem outra... Tudo bem, essa é uma discussão filosófica para outra... Sim, a gente podia falar sobre isso muito outra coisa. O ponto que eu quero puxar aqui, o fio nessa conversa, e eu vou usar, por exemplo, outro exemplo agora, mas é o tentar... Como ensinar o Stav e a Libby essas lições... de amadurecimento espiritual e de amadurecimento emocional, primeiro sem esperar demais deles, né, porque eles são crianças ainda, mas como facilitar o processo de aprendizado para eles não precisarem ter que começar a aprender sobre nuance com 36 anos, para eles poderem começar a encaixar dentro de si um mundo que é complexo, que é... Sim. E ainda assim, para eles terem a confiança de seguir aquilo que está no coração deles. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, uma coisa que eu estou lidando com isso o tempo inteiro agora. O tempo inteiro. Que tipo de conteúdo para as redes sociais que viraliza, que dá certo, que dá muito certo? Quanto mais cheio de veneno for o conteúdo, quanto mais cheio de raiva, quanto mais cheio de contenda, de confusão, de intriga, de fofoca, quanto mais assim, sabe? Sim. Por exemplo... Quanto mais, eu não sei falar a palavra linda... Os meus vídeos... Besteira... Os meus vídeos... que mais deram sucesso, não todos, tá? Mas a maioria dos meus vídeos que mais fizeram sucesso no Instagram foram vídeos que eu escrevi o conteúdo deles, pensando comigo mesmo, eu quero ser belicoso, eu quero ser irônico, eu quero ser sarcástico, eu quero pegar esse lado que eu tenho
e que eu não acho ruim. Eu gosto de ser irônico, eu gosto de ser sarcástico, eu acho que isso é... Enfim... Mas, eu também gosto. Mas eu quero comentar do jeito mais, assim, vil possível sobre algum tema que seja quente. Se eu puder falar mal do Lula, então... Sabe? Tô dando um exemplo. Sim, então falar de política, isso que vai ser mais... Ou falar de política, ou qualquer tema que seja... como é que diz? Controverso. Sim. Então, ele vai receber mais... Isso é o que vai dar mais visualizações. Visualizações. E ainda assim, todo dia que eu venho fazer conteúdo para as redes sociais, eu sinto que, tipo, eu tô na frente de um espelho, sabe? Que eu preciso olhar e dizer que tipo de pessoa que eu quero ser. Sim. Eu quero ser uma pessoa que vai focar naquilo que tem de belo e de construtivo e de bom e de necessário e que eu vou... Por exemplo, agora eu estava gravando uns vídeos que são temas políticos complexos, mas com cuidado para não tentar ser inflamatório só para ter mais visualização, sabe? Sim, sim. Então, assim, eu quero preservar a verdade que eu estou tentando dizer aqui sem pensar na hora de escrever nas views. Mas preservar isso aqui, porque a tarefa mais importante que eu tenho nessa vida... Parece meio idiota dizer uma coisa dessa, mas é cuidar do meu mundo interior. Sim, eu concordo. Você falou do espelho e eu estava assim pensando, de novo, Stav e Alibi, eles são os nossos espelhos. Com certeza. Até vou te dar um exemplo mais assim, simples, mas a gente foi dormir sexta-feira, né? E Stav foi com o celular para dormir. Não. E você estava também com o celular. Sim. E daí você falou, Stav, acabou, apaga o celular e vai dormir. E ele te respondeu, você também, papai. Lembra? Sim. E eu pensei, eles são os nossos espelhos. Eles fazem o que a gente faz. Com certeza. Tipo, se a gente reage assim, eles também vão reagir assim. Mesmo que a gente fala, não faz, ele vai fazer a mesma coisa. E eu estava pensando que, claro, é fácil de olhar tudo de fora como todos os outros fazem e é mais difícil olhar para nós mesmos, mas, de novo, voltando para o espelho, às vezes para a gente é difícil olhar para o espelho, né? Com certeza. Porque eu estava falando que eu quero preservar a Lib e o staff para eles saberem ouvir e expressar a sua voz e ser valorizado pelo que eles pensam e ser especial como eles são, mas eu estou ainda no processo de descobrir quem eu sou. Uhum. E não porque eu não sabia ou essas coisas, mas porque tinha muitas coisas na vida que me apagaram. E eu sempre tentava me vestir caráter? Não. De uma personagem. Personagem de outras pessoas que eu achava que são eu. Mas cada vez eu descobria que não são essa personalidade. Tu entende o que eu estou dizendo? Sim, que sim. a gente quer preservar eles e ensinar eles a ser essa voz e não tentar ser parecido com alguém. Mas eles são os nossos espelhos que o que transparece. O que transparece é que eu estou ainda me descobrindo e estou no caminho que ainda não sei quem eu sou. Quanto tempo me levou até ir nesse estudo de
law de direito. Quanto tempo me levou? Eu precisava passar um caminho longo para eu entender que isso que eu quero fazer. Que, tipo, eu precisava ir para cá, para lá, para lá, e sempre pensando, eu queria isso fazer na vida, mas provavelmente não vai acontecer. Quantas vezes eu errei e ainda estou descobrindo qual o caminho. E agora até no estudo, até com os amigos, ou até com as pessoas que eu estou sempre tentando, ou eu vou ser aquela pessoa legal que todo mundo gosta e concorda, ou eu vou ser true to myself, como chama isso? Verdadeira, autêntica. E cada vez quando eu estou fazendo esse luto de ser autêntica, mas assim, quando eu faço mostro minha autenticidade para fora, eu descubro que as pessoas gostam disso mais. Exato. E daí eu penso, isso é normal? Tipo, eu pensei que eu autêntica não vou gostar. Tipo, e de repente todo mundo me gosta ainda mais. Sim. Deixa eu ai, meu Deus, eu acabei agora de fazer o comentário sobre as porções semanais do livro de Shemot, de Êxodo. Sim. Né? E as últimas 3, é tudo fenomenal, mas as últimas três porções... Vocês perceberam que ele fala cada vez no podcast, que porção de Torá fenomenal, né? Tipo, absurdo. Cada vez. É sempre assim. Toda vez que eu termino assim de estudar e faço o comentário de uma, eu penso, meu Deus, essa aqui é a melhor. Daí vem a da semana que vem e eu digo, essa aqui é mais forte ainda e tal, enfim. Mas o ponto é o seguinte, as últimas 3 ou 4 porções, então, todas elas tratando sobre a construção do tabernáculo. Sim. Né? E em uma delas chama Kitissá, é quando Moisés está no topo da montanha e o povo acha que ele morreu e pede para Arão fazer o bezerro de ouro. E é interessante porque, se você olhar, né, toda a linguagem do que está acontecendo ali, o povo diz para Arão assim, Arão, esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, a gente não sabe que fim que ele teve. Sim. Então faz para nós deuses, porque a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Aí Arão fez deuses, fez o bezerro de ouro. E quando ele apresentou o bezerro para o povo, ele disse, estão aqui os deuses que te tiraram da terra do Egito. Exatamente a mesma linguagem do que o povo havia dito a respeito de Moisés. Sim. E aí no dia seguinte eles fizeram uma celebração para o Senhor. Uhum. Então é interessante ler nesse texto que o Senhor não mudou. Antes era Moisés e o Senhor, e agora é o bezerro e o Senhor. O povo não estava tentando substituir Deus, eles estavam tentando substituir Moisés. Que é forte. E a visão racídica, mais mística, mais cabalista desses textos, dizem que Moisés representa... A Torá inteira acontece dentro de nós, né? Então, Sim. Moisés representa a liderança interna que eu tenho, o meu autodirecionamento, a confiança que eu tenho naquilo que me leva em direção Sim. ao eterno. Então, o que foi a idolatria do povo? Foi construir do lado de fora de si, em alguma coisa externa. É dizer assim, eu não sei para onde ir, faz alguma coisa aí que me direciona. Sim. Sabe? Faz um bezerro de ouro, faz alguma coisa para me dizer para onde que eu acho Deus nessa história. Sim. Então, o pecado do bezerro de ouro foi entregar a direção para o lado de fora de si mesmo. Dizer, faz alguma coisa que me direcione. E, em contrapartida com o bezerro de ouro, a gente tem toda a construção do tabernáculo, que parece uma loucura, porque Deus é contra o bezerro e depois o povo passa um tempão construindo
Sim. Um tabernáculo de ouro com figuras, com querubins, com um monte de... que também é uma construção Sim. do lado de fora. Só que todo o tabernáculo, ele... Enfim, aí vocês vão assistir os vídeos das porções semanais, mas ele é cheio de elementos que simbolizam realidades internas nossas, tá? Forte. No final, a gente é o tabernáculo. Sim. Por isso que quando Deus ordenou Moisés para construir o tabernáculo, ele disse: "Vasuli mishkan veshachanti betocham", e me fizeram um tabernáculo e eu habitarei no meio deles. Tipo, o resultado de construir o tabernáculo é que Deus habita no meio dentro do povo, não dentro do tabernáculo só. Sim. Não está escrito veshachanti betocho, está escrito veshachanti betocham, dentro deles. Ok. Aí, muito louco, porque a porção da semana passada e dessa semana é Vayakhel e essa semana é Pekudei. São as duas últimas do livro de Êxodo. Sim. Então, em Vayakhel, começa em Êxodo 35, eu acho, é Deus falando com Moisés a respeito da construção efetiva do tabernáculo. Então, ele diz, eu separei Bezalel e Aholiabe, e eu ungi eles, capacitei eles, blá, 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 blá. Mas aí tem um versículo que diz: todo homem que foi impelido no seu coração, todo homem cujo seu coração o moveu para a obra, participou da obra do tabernáculo. E o Ramban, a tradição judaica, explica o seguinte: como que esses caras que eram escravos, que passaram a vida inteira construindo tijolo, agora tinham que aprender a ser artesãos com ouro e com prata e com coisas... Eles tinham passado a vida inteira construindo pedra de argila, de barro, mexendo na lama. Sim. E agora eles estavam sendo chamados para construir a parada mais sagrada, mais preciosa, mais cara. Do templo. Quem que ensinou eles? Quem que ensinou os pedreiros com mão de pedreiro, com mão de trabalhador forçado, a trabalhar, a ser tecelão agora, e trabalhar nos detalhes da púrpura e do sei lá o quê? E a tradição judaica diz que o segredo está nessa palavrinha, que eles foram impelidos no seu coração. Tipo, a tradição explica que, basicamente, o que aconteceu foi que gente que nunca tinha feito nenhuma dessas coisas, de repente sentia um desejo no coração, uma inclinação aqui dentro, acordaram de manhã cedo e disseram: cara, eu acho que eu nasci para ser tecelão. Eu acho que eu nasci para ser escultor. Que coisa forte. Eu nasci para ser escultor, mas eu nunca esculpi nada. Eu não sei como é que faz. Eu só sei trabalhar com lama, eu não sei trabalhar com ouro. Mas ainda assim, tem uma parada aqui no meu coração que está me dizendo que eu nasci para mexer com ouro. Quando Bezalel precisava ensinar o povo a como fazer as coisas, o jeito que ele ensinava era de dizer para o povo, por exemplo, Bezalel, como que eu construo essa cortina? Aí Bezalel tinha que olhar para o povo e dizer assim: como é que você constrói? Fecha o olho e ouve lá dentro. Ouviu? Entendeu como é que constrói? Sem nenhum direcionamento prático. O povo estava sendo movido pelo seu próprio coração. Uau. E por isso o tabernáculo foi construído com um pedacinho da alma de cada um. Ai, que coisa forte. Coisa forte. Por quê? Daí, olha só. Aí passa toda essa porção com eles construindo o trabalho. Aí vem Pekudei, que é o finalzinho do livro de Êxodo. Eles levantam todo o tabernáculo, Moisés unge todos os utensílios, tudo termina lá. E daí no final do livro de Êxodo está escrito que a nuvem da presença de Deus desceu sobre o tabernáculo. E daí diz o seguinte, que toda vez que a nuvem estava estacionada no tabernáculo, o povo ficava parado onde está. Quando a nuvem se levantava, o povo sabia que estava na hora de caminhar, de avançar. E isso em todas as suas jornadas.
Bechol Masaotav. Então, o tabernáculo, no final, cara, era um GPS. Sim. O tabernáculo era uma tecnologia que ensinava para o povo como caminhar. E o tabernáculo foi construído do povo aprendendo a ouvir o seu próprio coração. Sim. E eles quem construíram? Então, saca, o nosso esforço de... Pera, o barulho tá me dizendo que é para eu fazer conteúdo desse jeito. Sim. Mas o meu coração tá me dizendo que ao invés de ficar brigando com ativista nas redes sociais, eu preciso falar da beleza escondida Sim. nas escrituras. É isso que o meu coração está me dizendo. E ainda que a lógica para crescer esteja aqui, eu preciso fazer aquilo que o meu coração está me dizendo para fazer. E é difícil. É difícil escutar. Mas o processo de escutar é o que constrói o tabernáculo. Sim. E daí o tabernáculo é um GPS ambulante, entendeu? Sim. Tipo assim, é uma tecnologia para guiar a gente no meio das nossas peregrinações. Então eu estou pensando nisso tipo o tempo inteiro. Em como... Que é forte. Eu falei agora, tipo, 20 minutos, né? Vou te deixar falar daqui a 1 minuto, mas enfim. Eu não sei o que ia falar, mas foi forte. Porque... Pra mim pode acabar aqui. Não, porque a gente, tipo... Eu acho que não tem presente melhor para os nossos filhos da gente dar para eles do que ter a confiança de seguir o chamado interno. Sim. Porque isso resume tudo o que tu está falando até agora, tipo assim, a autoconfiança, o ser autêntico, o conseguir olhar para si e dizer, não, mas isso aqui é quem eu sou. E eu vou caminhar nessa direção aqui que eu sou. Sim. E acho que isso começa, ou isso passa pela nossa, pelo menos intenção, ou pelo menos tentativa de construir dentro deles um mundo que seja grande o suficiente para abrigar todas essas tensões e dificuldades e coisas todas. Eu penso que eu não queria que o Gustavo e o Libe iam querer na vida deles deixar a minha expectativa sobre eles ser cumprida. Eu queria que eles aprenderam de não deixar cumprir sem deixar cumprir todas as expectativas que todo mundo quer deles. Deixar isso e ouvir o que eles querem. Quais são as expectativas deles? Quais são os sonhos? Porque às vezes a gente pensa, é fácil de pensar lá longe, não escuta o que as pessoas lá, mas não escute quais são as expectativas da sua mãe sobre que quer que você faça, porque eu sei que para mim é difícil de não querer deixar isso que eu como mãe eu quero que ele cumpre todas as minhas expectativas. Mas eu queria que ele não faça isso. Queria saber como ensinar a não fazer isso. Tem um provérbio que é muito, muito, muito comum assim, entre as pessoas que conhecem as escrituras, enfim, todo mundo sempre cita isso. Esqueci o endereço dele agora, mas em português ele diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Sim. Quando ela for velha, ela jamais se desviará dele. E esse texto, quando eu li ele em hebraico a primeira vez, eu quase caí da cadeira. E daí fui procurar comentários em hebraico e vi que é isso mesmo, porque em hebraico está escrito Al-pi darko. Ensina a criança Al-pi darko. Ensina a criança no caminho segundo o seu próprio caminho. E quando for velha, ela jamais se desviará dele. Então, o jeito que eu tinha crescido lendo esse texto em português, ensina a criança no caminho que ela deva andar.
é eu dizendo para a criança, esse é o teu caminho. Sim. Anda nele agora. E daí ela nunca vai se desviar do caminho. Mas é interessante que nesse caminho, nessa postura de imposição, um monte de criança Se desvia. se desvia do caminho dos pais. Sim. O pai quer que o cara seja médico, ele vai ser músico. Sim. O pai quer que o cara seja arquiteto, ele vai ser professor de inglês. Whatever. Enquanto a sabedoria das escrituras é dizer justamente, ensina a criança no caminho dela. Sim. Descobre junto com a criança qual que é o caminho Sim. que ela tem. Isso não significa, o meu caminho é me jogar daquele prédio lá, então vai. Claro que não. Claro, não. Claro A gente que não não. vai radicalizar tão assim. Não é abrir mão, da paternidade ou da liderança ou de nenhuma dessas coisas. Mas é confiar que dentro dessas duas crianças que a gente tem a honra de ser pais, Sim. que dentro delas tem sabedoria, que dentro delas tem bondade, Sim, sim. que as fagulhas do eterno estão presentes dentro delas, e que se nós agora... Porque a verdade nua e crua é que chega uma hora nessa vida que não tem mais alguém que você pode culpar, não tem mais alguém que vai te dizer o que fazer. Uhum. Sim. Tu tem que saber o que fazer. Sim. Tem gente que relega essa responsabilidade para os outros a vida inteira, né? Sim. Mas quando a pessoa amadurece mesmo, e aí tu tem a tua casa e as tuas contas e a tua vida, quem tem que tomar as decisões é tu. E esse momento é assustador, porque parece que a gente não foi preparado para ele. Uma brincadeira para te contar. Não brincadeira, mas eu estava lendo. Com 13 anos, eu falo para os meus pais e para todo mundo, eu quero sozinho decidir e ser independente. E tipo, eu quero sozinho andar, ser independente. E daí, com 30 e pouco, eu penso, alguém por favor, me conta o que eu devo fazer. Me fala o que eu devo fazer. Cadê papai e mamãe? Com certeza. Sim, então. Com certeza. E eu lembro, com 13 anos, eu era assim. Eu tava tipo, eu sei o que eu faço na vida. Tipo, cala a boca, não fala pra mim o que fazer. E agora eu, tipo, procuro alguém me mostra o caminho, qual o caminho correto. Sim. É uma loucura isso. Mas isso é justamente por quê? Porque a gente demorou para aprender Sim. a ouvir a própria voz. Sim, exatamente. A gente demorou para aprender. Então, eu agora, como pai, eu fico pensando como que eu faço para fortalecer a habilidade que os meus filhos têm de confiarem na sua própria voz. Sim, eu também estou aprendendo. Isso não significa que a gente não vai direcionar, que a gente não vai dizer tá aqui o certo, tá aqui o errado, que a gente não vai ensinar. Claro que não. Ou disciplinar, claro que não, porque tudo isso faz parte. Mas, no meio disso tudo, como que a gente faz para que eles aprendam mais cedo, para que seja mais fácil para eles, entendeu? E eu acho que talvez isso começa da gente tendo consciência, né? Eu acho. Tendo nesse, Cada assim, vez que eu assim paro e olho para mim, eu sei eu preciso mudar e melhorar. Cada vez. Eu acho que assim, quanto mais eu caminho, e eu não tô tentando ser romântico aqui. Tipo assim, ser Tipo, parece poético. que a gente julga muito frases assim de sabedoria, mas não, é tipo um caminho que a gente passa, um processo, uma... E de novo, exato, não estou tentando ser poético ou só falar frase de efeito, não é isso, mas com a minha vida, assim, as minhas escolhas nesses últimos 2 anos, principalmente, eu quero muito ser bem-sucedido. Muito. Sim, eu também. Muito. E eu acredito que eu estou num caminho muito bom para ser bem-sucedido. Mas tudo que eu tenho escolhido fazer nesses últimos anos está sendo... Será que eu vou ter orgulho dessa coisa? Sabe? Sim. Será que eu vou
olhar para trás e quando os meus filhos forem olhar para minha jornada, que eles vão dizer, caraca, olha como meu pai foi autêntico, foi corajoso, seguiu o coração dele. Sim, eu também olho assim. Não necessariamente pensando, pô, ele ganhou muito dinheiro. Tomara, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas não é essa a... Sabe, não é a motivação básica. Eu também não quero ser aquele artista que fica passando fome, não é isso. Mas por trás até das decisões estratégicas que eu tomo para a nossa vida financeira e tudo mais, o tempo inteiro eu fico com essa coisa na cabeça de... Será que eu estou ouvindo e estou sendo eu mesmo, como eu quero ser? E eu acho que essa é a pergunta que mais me move, mais muda o que eu decido. Eu também. Eu penso que eu fui agora estudar com 32 e eu penso, meu, que coragem. E eu penso, eu sei que o Gustavo está gostando disso. Ele falou, mãe, você está estudando muito, né? Está muito inteligente, tipo, ele já me falou. Você faz muito esforço nos estudos, porque não só nos dias que eu estou estudando, mas também fora. E ele está vendo isso, ele comentou isso comigo esses dias e eu estava sentindo muito mal que eu não estou dando suficiente tempo para eles. Mas, de repente, o Gustavo falou, muito bem, mamãe, você está se esforçando bastante para ser boa e essas coisas. E eu pensei, tá, eu acho que eu não vou Me arrepender. Eu acho que eu estou no caminho certo. Eu acho que a nuvem ficou estacionada em cima de ti estando em casa, sendo mãe em tempo integral por alguns anos. Aí, de repente, fez assim, levantou. E aí tu começou a caminhar. E aí a nuvem caminhou em direção a uma primeira transição, trabalhando com turismo como guia, Sim. eu estudo sobre isso, mas ainda muito mais... Agora a nuvem está no direito. E eu acho que é isso que a gente precisa modelar para eles, assim, a capacidade de olhar para a minha vida e dizer, opa, chegou a hora de arrumar acampamento e mudar de direção. Sim. É isso aqui. E eu acho até, sinceramente, que o Gustavo percebe. Tem épocas que a gente compra um pouco mais coisinhas, até no sushi, ele sabe. Quando a gente vai comer sushi é que a gente tem dinheiro. Sim. E um tempo bom a gente já não come e ele entende que a gente agora não pode comprar sushi. Então, eu acho que para ele é bom também estudar sobre o valor do dinheiro, essas Com coisas, certeza. porque a gente tem essas ondas e eu acredito que também é para eles aprenderem Com certeza. de valorizar e saber os tempos. Com certeza. Não definir l'afrin. Discernir os tempos. Discernir os tempos. É verdade. É isso aí. Acho que a gente está num ponto bom para parar. Sim. Gente, é isso por hoje. A gente se vê de novo. O próximo, Nós Dois Contra o Mundo, deve sair daqui a 1 mês e pouquinho. Porque eu tô indo numa viagem para o Brasil, então a gente vai ter umas semaninhas assim mais difíceis de gravar. Mas a gente se vê na próxima. Sim. Tchau. Beijo.